E tem também o Endrick, que agora retornou da seleção pré-olímpica, dispensou a folga, abriu mão da folga, já participou das atividades e ontem também participou do jogo contra o São Bernardo. Foi muito bem em campo, caçado pelos adversários, não tem como ser diferente. E o Endrick, fizeram até o cálculo, o pessoal lá do portal Trivela, de que ele vai ter aí cerca de 20 jogos até se apresentar ao Real Madrid. E aí tem, né, um detalhe, a gente pode colocar no meio dessa conta os jogos da seleção brasileira que vão interferir, né, nessa jornada. Tem 2 amistosos agora em março, a seleção contra a Espanha e a Inglaterra, e tem a Copa América. Antes da Copa América também tem amistoso, fora o período de preparação para a Copa América. É o México, né? Parece. Então, assim, o Endrick vai ficar à disposição por 20 jogos. Ô Mauro, 20 jogos com o Endrick, mais ou menos aí 20 jogos, né, que o Abel Ferreira vai ter à disposição o Endrick. Aí tem gente que fala assim, tem que colocar para jogar. Outros vão dizer, não, mas aí 20 jogos, aí depois ele vai sair. Quando chegar uma Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí o time vai sentir a falta dele. Se você tem o Endrick, Mauro, por 20 jogos apenas, você colocaria ele para jogar os 20 jogos? Óbvio, né? Não tem nem que pensar. Bora para jogar. Ele vai embora. Mas quando você pode utilizar o jogador, né? Você utiliza o jogador, fazer o quê? Acho que não tem muito o que pensar. Põe para jogar. Ele é o melhor atacante do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro e muito graças a ele. Se não fosse ele, acho que o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro. Algum outro a ganhar esse negócio. Quando o Botafogo começou a fazer água, inclusive virado sobre o Botafogo, ele lidera o time. Põe para jogar. Agora lá na frente aí não tem jeito, né? A questão é que, sim, o Palmeiras tem o Flaco e o Palmeiras vendeu o Endrick muito bem. Se o Palmeiras quiser, acho que em tese ele poderia buscar um outro jogador, um outro grande atacante, se achar que precisa de mais um, né? Agora, essa coisa assim de que atacante, quando é mais temperamental e tal, assim, o Alex Ferguson é um técnico extremamente rigoroso, né? Era, né? O cara, tanto que até naquela série do Beckham, é impressionante como ele descarta o Beckham quando percebe que ele vira um popstar e o futebol vira quase um segundo plano para ele, né? Tem um ápice que é com a Victoria Beckham, vai ter acho que o segundo filho, e ele vai tirar foto com a Beyoncé, uma outra popstar, para uma capa de revista, e ele não vai acompanhar o segundo filho. A mulher fica furiosa, né, pô? Né, pra mim, vê a foto, pô, abraçado com 2 naves. Tá tirando fotos lá para cá, para a revista com as outras, né? Então, o Ferguson descarta. A grande virada do Manchester United acontece quando o Ferguson levou 7 anos para ser campeão inglês. Ele ficou 7 anos sem ganhar o campeonato inglês. Depois ele ganhou 13. Pegou com 7 e entregou com 20, o maior campeão do país. É impressionante, né? Ele chega, o time tem 7 títulos, o time centenário. Aí ele demora 7 anos, aí ganha o primeiro. Aí ele ganha, naquele período, ele ganha 13 campeonatos. Fora outros títulos, né? 2 Champions, aquelas Copas todas lá, ganhou tudo. A virada começa quando ele pede um jogador. O jogador chama-se Eric Cantona. Cantona era um cara super temperamental, jogava absurdamente futebol. Bad boyzão francês. Mega bad boy, mas assim, hoje é um cara muito divertido, ele faz umas aparições incríveis. Joga futebol de areia, né? Ele é divertidíssimo. E o filme A Procura de Eric, que é o filme aqui em português, o título é sensacional. Ele mostra até uma veia artística, né? O cara até como ator ele vai bem. E o Cantona foi até suspenso porque um torcedor fascista uma vez o ofendeu lá de uma forma que ele pulou, deu uma voadora no cara. Ficou suspenso, não foi a Copa do Mundo, né? E o Ferguson, ele certamente pensou, esse cara é um problema ambulante. Mas com ele nós vamos ganhar o campeonato. Ganharam. Quando ele chega, muda o patamar do time. Ele lidera tecnicamente o time. Então, é o preço que você paga às vezes. Por exemplo, Romário era difícil de lidar. Mas Romário no auge, meu amigo, pô, ele resolvia quantos jogos, quantos gols. Parreira e Zagallo, essa é uma grande lição, já que falamos aqui sobre lições e reflexões, ensinamentos para a vida, né? Essa coisa toda está em pauta. Em 94, o Vanderlei acompanhou, eu também cobria, né, pelo Jornal do Brasil. O Parreira e o Zagallo não queriam o Romário. O Romário foi convocado por um jogo em Porto Alegre contra a Alemanha. Ele não jogou, ficou furioso e falou, pô, vocês me tiram lá do outro lado do mundo, atravessa o oceano para não jogar, pô. Ele esperneou, ele era assim. Aí ficou aquele impasse, o Zagallo e o Parreira não queriam convocá-lo de jeito nenhum, mas quando a coisa complicou, o Brasil jogou contra o Uruguai no Maracanã, se perdesse não iria para a Copa do Mundo, chamaram o Romário. Tentaram outros atacantes, ótimos atacantes, mas ninguém. Careca, Miller. O Careca até para de jogar na seleção durante a eliminatória, percebe que ele já não tinha mais
o nível... Sendo muito vaiado, né? Ele não estava bem, ele já não estava bem, já estava na reta final de carreira, ele dizia, joga Evaí, joga Milha, jogam outros atacantes excelentes, mas ninguém se firma. Aí na hora lá contra o Uruguai, não podia correr risco, chama quem? Chama o Romário. Ele vai, mete 2 gols, classifica o Brasil para a Copa, não aparece mais na seleção. Aí sempre tinha lá uma contusão, alguma coisa, ele aparece na Copa do Mundo, primeiro jogo, gol do Romário. E o Brasil ganha a Copa do Mundo. Tira o Romário da seleção de 94, o Brasil seria campeão? Muito difícil. Muito provavelmente não. Então, assim, é isso. Então, você ter jogadores assim, às vezes tem que negociar. Eu acho que não é só no futebol, né? Você às vezes encontra diferentes atividades humanas, profissionais, caras geniais e temperamentais, mas geniais. E o grande gestor, ele consegue administrar isso aí. Ele lida com o cara, consegue levando, tira o máximo dele, aproveita o talento desse profissional. E tem que lidar, às vezes, com uma outra situação em que o cara cria um problema, reclama muito, ou não aparece para trabalhar, sabe? Ele vai levando. Enquanto dá, ele vai sugar, mas vai ter uma hora que não vai dar mais. Aí o cara vai embora. Foi o caso. Um dia o Cantona saiu lá do United, seguiu a vida dele, mas deixou lá um legado e dorme. Então, acho que tem isso também. Não dá para ter só jogadores. Assim, eu acho que não dá para... Se você quer ter a possibilidade de ter caras geniais... Acho que não dá para se barrar só porque o cara tem um temperamento. A não ser quando é uma coisa insustentável. Quando é um cara que não quer treinar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, só cria problema, aí não adianta ter só talento. Mas um cara talentoso que eventualmente tem alguns momentos mais difíceis, se ele está te entregando, acho que se você é o grande gestor, você vai administrar aquilo ali. E vai tirar dele o máximo. O Vampeta teve que ter jogado com vários caras assim, mas que resolviam, que decidiam jogos. E vai se levando. Tirando o nível técnico, a gente sabe que existia no momento uma grande diferença, mas o dia que quiseram amansar o Serginho, sim, não funcionou na seleção. É um dos grandes erros do Tele Santana. É isso aí. Eu acho que foi isso. Se ele queria o Serginho no centroavante da seleção, é o pacote. Deixa o bicho solto. É isso, é o pacote. O jogo Brasil-Itália, Vanderlei, que o Gentili rasga a camisa do Zico, eu falava isso com os amigos, né? Cara, se o Serginho tivesse solto, o Serginho ia dar uma no italiano, que o juiz, não tinha VAR. O juiz não ia ver, ninguém ia ver. Ele ia dar, e ia resolver. Mas o Zico precisa... Sim, o Zico precisava de um segurança ali. Exatamente. O Zico e outro. O segurança é o Serginho. E ele solto, ele ia meter gol. Eu falei... Ele jogou inibido. Ele jogou ali meio travado. O Serginho era isso, cara. Eu falei, um cara que estava livre, transformaram num frade franciscano. Sim. Não deu certo. Uma vez o Vampeta contou uma piada aqui, que é uma verdade na carreira dele, que estavam tentando levar para um culto. Marcelo Carioca. Não dá. Respeito. É o caso do Guilherme Silva, por exemplo. Sim. A gente respeita. Sim. Certo? Quer dizer, mas ele não dá. Vocês que o Mauro está... O Mauro, você está contando aqui do Romário. Quem vai vencer todas as divididas? Que o Romário faz aqueles 2 gols nas eliminatórias, aí classifica o Brasil. Eu estava vendo a entrevista do Romário esses dias. Sabe o que o Romário falou? Que quando terminou o jogo, ele estava louco para descer no vestiário, para xingar o Zagallo e o Parreira. Mandar pro raio que eu parto os dois. Só que ele é o cara, a imprensa pegou ele pra caramba no campo, e quando ele vai pro vestiário, os dois já não tá mais. Deixou ele embora. O Romário falou, pô, eu tava louco para descer por causa daquele jogo lá no Rio Grande do Sul. O Romário era isso. E o Eric Cantona, agora sim, eu acompanhei ele, francês, joguei, tive uma oportunidade até de jogar contra ele. Mas o que eu... dessa série aí que você falou, o que me surpreende é que o Ferguson, como é que ele ia adivinhar que o Beckham com 13 anos, 14 anos ia virar o que virou? Porque o vestiário do United não entrava ninguém, era só Paul Ince, só os caras tudo, Paul Ince, capitão da seleção inglesa, né, do inglês time, Eric Cantona, os irmãos lá, e ele enxerga o Beckham com 13 anos, leva dentro do vestiário, os jogadores ficam tudo... Olhando o que esse moleque tá fazendo. O que esse moleque tá fazendo aqui? De paletó, gravata. Olha, assim, com 13 anos, 14 anos, já identificar que ia ser... Esse cara o melhor... Ele pega o cara pela mão, né? E na hora que ele percebe, ele abre mão, mas... Ele ajudou e conseguiu lidar durante um período com isso, né? E também com o Cantona e outros jogadores. O Romário, eu me lembro que, não sei se aconteceu isso aqui, em 92, o Brasil fez um amistoso contra a França no Parque dos Príncipes, foi 2-0 até. Aí eu fui cobrir esse jogo pelo jornal. E eu cheguei um pouco antes, e o que eu fiz? Eu fui pro hotel da seleção e fiquei ali desde cedo. Eu e um colega só, até que eu não vejo há muitos anos, o Carlos Alencar, que trabalhava no Diário de São Paulo, que era Diário Popular na época. Ficamos ali esperando, né? Os jogadores chegarem. Os jogadores vinham da Europa, a maioria, já naquela época, né? 92. Aí chega o Romário.
Só estávamos nós dois. Opa, que beleza, né? Vamos fazer aqui o Romário sozinho aqui em entrevista. Né? Chegamos no Romário e tal, e o Lídio Toledo era o médico da seleção. E ele odiava o Lídio por causa do corte anterior, na outra Copa, aquela coisa, 2 anos antes, né? Ele desceu o pau, cara. Coisas do tipo assim, espero não sentir nada para não ter que ser examinado por ele. Assim, chutou o balde, ele chegou chutando o balde. Então, o Romário era isso, cara. Agora, como é que faz, né? Aí isso já tinha um desgaste, né? Aí eles depois param de chamar, isso foi em 92. Eu corte. Aí em 93 eles chamam para classificar para 94. Né? Agora, o corte de 98, de fato, ele estava machucado. Ele volta a jogar ali contra o Internacional no amistoso, no Beira-Rio, Flamengo e Inter, ele era do Flamengo Romário, que acontece durante a Copa. E depois ele só volta, tipo, mês e meio depois. Ou seja, não é que ele voltou nesse jogo, jogou, ele fez esse jogo para mostrar que tinha condições. Mas não tinha. Tanto que ele depois demora um tempão a voltar a jogar regularmente. Que ele joga esse jogo e para, né, Mauro? Joga e para. E na Copa? Na Copa, quando o Filipão decidiu não levar. Né? Já em 2002. Naquele episódio de Montevidéu. Né? Ele estava em outra atividade na hora do treinamento e aí foi cortado, tá certo? E aí a gente aqui teve um desacordo contratual e o Sotuta naquela época, quando a gente estava montando a equipe sem transmissão, a gente pela primeira vez não transmitimos porque não houve um acordo financeiro. Então, criou-se uma outra alternativa, né? Vamos assista a Copa pela TV Globo e ouça a Jovem Pan. E aí formamos um time. Mas o primeiro nome, o Sr. Tuta disse assim, quem que está faltando na Copa? Eu falei, faltando do quê? Eu falei, não, jogador. Eu falei, Romário, tinha sido cortado. Ele falou, vamos contratar o Romário. Aí foi a primeira contratação da equipe, que foi formada por 11 personagens. Né? Mas quem mais? Aqueles que estão por cima na época, em 2002. Quem é? Além do pessoal que está na seleção, que a gente não pode contratar. Quem? Luxemburgo, estava com grande espaço. Carlos Alberto Parreira. E aí foi falando, Zagallo, deu 11. Né? O preparador top de linha da época, Moraci Santana. Né, Mauro? E aí, o árbitro meio polêmico, Godoy, né? Muito elegante, Godoy, enfim, e toda essa turma aí. E o Romário virou comentarista. Era um sucesso, né? Porque nem eu queria saber, perdia, a bola não entrava lá, vamos ver o que o Romário falou a esse respeito. Então, é exatamente isso. E sempre, ele foi cortado. Eu ainda brinquei, falei, pô, esse corte foi muito legal para nós. Ele, né, jogou no nosso time e tal, na época. Mas é isso, quer dizer, os caras querem transformar jogador, eu acho que tem que ter jeito. Alguns jogadores não são realmente frades. Agora, você tem que fazer isso que o Mauro falou, eu concordo, o máximo possível. Não é só pura e simplesmente, olha, é cartilha. Se não for um silêncio o tempo todo, não interessa, não é assim. As pessoas são diferentes. Tem aquele bem comportado, eu vejo, por exemplo, no Hendrick, um garoto muito centrado. Eu acho que ele tem as suas saídas normais, como um cara jovem, nenhum problema, mas eu vejo ele comportado, um cara centrado, sabe que é importante ter essa postura de carreira. E há outros mais folgados. Mas não significa que devem ser jogados pelas janelas. Na eficiência dentro do campo, se o cara for bom, você tem que dar uma segurada. Agora, eu acho que o Abel, em alguns momentos, no caso do que foi para o Vasco, Pro Botafogo, Patrick de Paula. Patrick de Paula. Eu acho que segurou o máximo que pôde. Eu acho que teve muita chance. De situações que não dá, né? Que não dá para segurar. No episódio do Felipão com o Romário, eu entendo que o Felipão viu ali coisas que ele não concordava, achou que ultrapassou o limite do aceitável. É isso aí. Na visão dele como técnico. É isso aí. Na época eu até concordei, muita gente criticava, eu falei, cara, alguma coisa houve que ele entende que o cara passou. O Romário saiu com uma aeromoça. Eu não fui convocado para esse jogo, foi o primeiro jogo do Filipão, mas era eliminatória. Não chamou ninguém do Corinthians porque aquele pau de 99 que fechou Corinthians e Palmeiras. Ele não levou ninguém do Corinthians. Certo. Na próxima convocação ele convocou eu, Edilson, Ricardinho. O Romário vai e apronta lá com a aeromoça, todo mundo sabe. Depois do jogo, tomou 1-0, perdeu de 1-0. O Filipão reuniu os 5 cabeças da seleção
que era rival do Emerson, Roberto Carlos e Cafu, e falou, ó, vamos esperar o Ronaldo se recuperar, eu não vou contar mais com o Romário por causa disso, disso e disso. O Romário odeia os caras até hoje por causa disso. A história é essa. Então, isso aí. Ou seja, na cabeça do técnico, aquilo ali o superou, passou E por esperou. acha razoável. Você vê que... Até convivo com algumas coisas aqui, tudo bem, mas isso pra mim é demais, digamos, na cabeça dele. Isso aí. Aí ele acertou, porque ele bancou e foi campeão. E o Ronaldo e o Rivaldo já tinham feito uma ótima Copa em 98, jogaram muito Sem bem dúvida. e foram bem novamente, o Brasil foi campeão.